Fala, torcedor, beleza? Bem-vindo aí para mais um vídeo aqui do canal e vamos falar aí da análise do elenco, né? E esse planejamento para 2023 que foram priorizadas aí as renovações de contrato e as saídas que ainda estão acontecendo, né? Mas reforço mesmo até agora nenhum. E complicado, né? Porque todos os outros times estão se reforçando. A gente concorda aí que o Palmeiras tem um time bom, um elenco bom, mas quando precisa aí de recorrer aí ao banco de reservas, nem sempre as peças que a gente tem são as fundamentais, né? São aí de fato que fazem a diferença, né? Então vamos falar sobre isso aí, porque na minha opinião, quero até que vocês deixem nos comentários aí qual a opinião de vocês. Apesar de ter um elenco bom, apesar de ter uma comissão técnica que acaba fazendo um pouco de milagre aí, acho que a gente poderia contar com aí pelo menos um ou dois reforços, assim como a própria diretoria e o Abel chegaram a falar, né? Que a gente teria aí no máximo 2 a 3 reforços, e acho que eles são necessários. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero pedir para você, se você está chegando agora aí, se inscreve no canal para ajudar a fortalecer aí. Ativa o sininho também para ficar por dentro aí de todos os conteúdos novos. E para você que já conhece, deixa o like aí no vídeo, que isso ajuda demais o algoritmo do YouTube aí a distribuir o conteúdo para mais pessoas. Compartilha aí esse vídeo também para seus amigos, torcedores aí no seu grupo de WhatsApp, pessoal que curte esse tipo de conteúdo. Aqui tô deixando o logo do meu parceiro Henrique da página Sangue Palmeiras lá no Instagram. Ele tá com uma meta aí de atingir 5 mil seguidores até o final do ano. A gente ainda tem aí mais 4 dias, dá uma força para ele lá, segue lá, me segue também, o link tá aqui na descrição do vídeo, tanto o meu como o dele, segue lá Sangue Palmeiras e me segue também lá no Instagram, beleza? Aproveitando também para dar o recado que dia 10 agora a gente vai começar a trazer conteúdos para você aqui em live, notícias da semana, dia 10, terça-feira às 8 horas, uma semana aqui no YouTube, outra semana lá no Instagram, já anota aí na sua agenda, beleza? Bom, vamos lá pro vídeo. Vamos falar aí do elenco atual e das movimentações do Palmeiras aí nesse final de ano e falar aí sobre quais as posições carentes aí do Palmeiras onde a gente poderia encaixar aí um reforço. Bom, falando do time titular, acredito que deva ser o que terminou o ano passado, né? Então, provavelmente o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, que deve aí ser o titular da meia, Hendrick, Rony e Dudu. Então acredito que para muitos esse é o time titular, né? Vamos considerar esse que foi o time que terminou jogando o ano passado. Onde caberia um reforço aí? No time titular. No time titular acredito que não seja necessário, mas eu acredito que esses dois reforços ou três aí que poderiam chegar seriam jogadores mais prontos para já chegar brigando por titularidade e não apostar em nomes, né, de jogadores com pouca idade e com um mercado futuro aí, que seriam apostas no caso. Inclusive, até quero que vocês deixem aí nos comentários também o que vocês acham dessa política de contratação do Palmeiras, de apostar nesses jogadores jovens. Particularmente, eu vou deixar minha opinião aqui já, eu acho uma política inteligente para clubes que não tenham a base forte. Porque o Palmeiras, por exemplo, que tem a melhor base do Brasil, que vem ganhando tudo, não faz muito sentido, na minha opinião, apostar nesse tipo de contratação, já que as apostas estão dentro do próprio clube. Então, para que o Palmeiras precisa ir lá contratar jogador de 20, 20 e poucos anos e ainda tem que maturar só porque daqui para frente ele pode render financeiramente? Não faz sentido. Esse tipo de jogador já está no Palmeiras. O Palmeiras precisa de jogadores que cheguem para brigar pela titularidade, né? Jogadores mais prontos, que já estão acostumados a jogar em clube grande, com pressão e tal. Por quê? Não que seja ruim esse tipo de contratação, é o que eu falei. Para times que não têm a base muito forte, legal, né? Você contratar um Navarro, um Flaco, e a gente vê claramente que talvez até tenham qualidade, só que ainda não estão maduros e sentem a pressão quando entra. Por quê? Navarro jogava no Botafogo, um time muito menor, com muito menos pressão. O Flaco jogava lá no Lanús, mesma coisa. Até não me lembro quem que
que deu essa declaração uma vez, acho que foi o Piquerez, lá no Lanús, são 10 que reclamam, né? Se você não tá jogando mal. No Palmeiras, a torcida é enorme, então a pressão é grande e esses jogadores, alguns, tendem a sentir essa pressão. Então, esse tipo de contratação, na minha opinião, não funciona no Palmeiras, não caberia. Deveria ser outra mentalidade, outra visão, até porque o Palmeiras tem dinheiro, né? Falar que não tem, não sei como. Acabou de aí fazer a venda do Endrick, claro que o dinheiro ainda não caiu, mas é um time que tem patrocínio grande, tem bilheteria, tem a renda aí que vem de shows, eventos dentro do Allianz Parque, enfim, produtos autorizados, enfim, tem muita renda, né? O Palmeiras é um clube com muita renda e, pô, cadê o dinheiro que não tá aí para contratar? Teve as saídas também, onde o Palmeiras economiza aí aproximadamente 2 milhões de reais por mês, né? Deixa de pagar aí agora com o fim do vínculo do Lucas Lima 70% do salário dele, se livrou de 60% do salário do Jorge, o Wesley deve sair e o Scarpa já saiu, ou seja, são 2 milhões aí a menos por mês para o Palmeiras economizar. Vamos aí então analisar o elenco? Bom, já falei aí o time que deve ser o titular. Vamos falar por posição, então, e analisar aí cada jogador e ver onde caberia então os reforços, né? Bom, o gol acredito que está bem definido aí, né? O Everton titular, Marcelo Lomba que renovou o contrato, acho que foi um jogador que entregou quando foi necessário usar, né? Fez bons jogos, tomou poucos gols. Então, acredito que seja um bom jogador aí para suprir a ausência do Everton quando ele precisar ser convocado, enfim. O Vinícius Silvestre, que é a terceira opção, chegou a pedir para sair, mas até agora não foi negociado, né? Vejo com bons olhos isso, já é um jogador, se eu não me engano, de 28 anos. Ele precisa ter uma sequência, até porque tanto o Everton como o Marcelo Lomba já não são mais tão novos, né? Então, uma hora vai chegar ao fim desse ciclo e o Palmeiras vai precisar de um jogador, um goleiro mais pronto aí. O Vinícius Silvestre, quando entrou, foi bem até assim, é um goleiro ok, né? E a gente sabe que goleiro é uma posição que precisa de sequência, então a gente nem pode falar muito aí do Vinícius, mas então seria legal, né, essa negociação de empréstimo, talvez aí, para ter sequência. A zaga aí é uma das posições, na minha opinião, mais certas do Palmeiras em relação a jogadores, e na minha opinião não precisa de reforço, né? A zaga titular Gomes e Murilo dispensa comentários, né? Além de ser muito boa defensivamente, é muito boa ofensivamente também. É uma dupla de zaga que tem mais gol que muita dupla de ataque aí do Campeonato Brasileiro. Então, é unânime que essa é a dupla de zaga titular do Palmeiras. E aí na reserva imediata vem Luan e Kusevich, que pediu para sair, inclusive, quer ter mais minutagem também, até porque ele tem o projeto de continuar sendo convocado aí para a seleção do Chile, mas até agora também não apareceu nenhuma proposta. E o Naves deve subir, então ficaria com a quarta vaga aí do Kusevich. Se ele não sair, ficam 5 zagueiros. Acho boa também, vejo com bons olhos a saída do Kusevich, seja por empréstimo ou venda, porque por venda daria aí mais uma graninha para o Palmeiras e por empréstimo, se for o caso, da rodagem, da sequência para um jogador que eu acho legal também, jogador bom. Na lateral direita, Marcos Rocha como titular e Mike como reserva imediato. São jogadores ok também, mas já com idade avançada, né? E vem aí como terceira opção o Garcia, que já estreou inclusive pelo profissional, já fez alguns jogos e também é um moleque bem promissor aí da base, né? Então tá tranquila também a lateral direita. Lateral esquerda, na minha opinião, ainda mais consolidada, né? Com o Piquerez, que é unânime também como titular, né? Jogou muito em 2022, evoluiu pra caramba na mão do Abel também. O Vanderlan ganhou a posição aí, né, do Jorge como reserva imediato, já está integrado ao profissional. O Jorge era a terceira opção, foi emprestado para o Fluminense. Ótimo, né? A gente conseguiu se livrar aí do jogador, 60% do salário. Não acho que foi uma negociação boa, mas a gente se livra do jogador. De repente ele com sequência, a gente tem que torcer para ele ir bem no Fluminense, para quem sabe o próprio Fluminense
optar pela compra ou ele receber aí uma proposta futura aí por algum outro time e a gente consiga vender em definitivo. Essa seria uma boa negociação, porque a gente viu que no Palmeiras não tem jeito, ele já caiu em desgraça com a torcida, então assim, precisaria dar uma volta muito por cima. O ideal mesmo é que ele vá bem no Fluminense e a gente consiga fazer a venda em definitivo. Até porque é um dos maiores salários do Palmeiras, então mesmo aí arcando com 40% do salário, é mais ou menos 400 mil reais por mês que o Palmeiras tem de gasto com o jogador que nem tá jogando no Palmeiras. E aí o Esteves, que voltou de empréstimo, a princípio ele iria ser reintegrado ao elenco e brigaria aí pela segunda opção de reserva com o Vanderlan. Mas aí já saiu algumas notícias aí de que ele está sendo sondado pelo Fortaleza. Vamos ver se isso vai se concretizar mesmo. Se for, é mais um jogador emprestado aí pelo Palmeiras e fica Piquerez e Vanderlan muito bem servido, é a lateral esquerda, né? Agora vamos para a volância, que tem Danilo e Zé Rafael como dupla titular. Isso também acho que é incontestável, né? Só que aí, nesse setor, vamos dar mais ênfase nesse setor, porque esse é um dos setores que eu acho que caberia um reforço, mas como eu falei, para chegar e vir brigar pela titularidade, até porque o Danilo deve receber proposta, e se recebeu proposta aí de um time grande, uma boa proposta, o Palmeiras não deve segurar. Acho que chegou a hora de vender, talvez até tenha passado um pouco do ponto, o Palmeiras talvez tenha perdido um pouco do time. Mas é fácil falar daqui, né? Porque o Danilo, ele é um titular que todo mundo gostaria de ter, então ele deu um retorno esportivo muito grande para o Palmeiras, como titular incontestável da posição aí. Então, Danilo e Zé Rafael de titular, né? E vem aí como reserva Gabriel Menino, se eu não me engano foi o segundo reserva mais utilizado no Palmeiras esse ano de 2022, então assim, é um homem de confiança do Abel. Acredito que ele tenha recuperado parte do futebol que ele mostrou quando subiu, né? Não, é claro, não dá para dizer que ele recuperou totalmente o futebol. Ele jogava muito, Gabriel Menino. Teve proposta aí para sair para o Vasco. Eu vejo muita gente aí da mídia alternativa falando que não teria segurado. Eu particularmente gosto do Gabriel Menino e vejo que ele evoluiu de novo, né? A gente vê que ele tem uma cabeça um pouco diferente da molecada que saiu, que era da mesma safra dele aí, como por exemplo Patrick de Paula, Renan, Gabriel Veron. Só que aparentemente ele tem a cabeça mais no lugar. Ele mesmo confessou aí que deu uma deslumbrada na carreira e tal. Só que acredito aí que com a ajuda do Abel, inclusive, ele pôs a cabeça no lugar e voltou a jogar bola, voltou a se concentrar. E como eu falei, se eu não me engano, foi o segundo reserva mais utilizado do elenco. Isso mostra que ele realmente teve uma evolução, né, de novo, né, recuperou um pouco aí do bom futebol e que é de confiança do Abel. Então, como tem essa questão aí que provavelmente o Danilo venha receber proposta e deve sair, eu manteria o Gabriel Menino no elenco. Acho que ele é importante ainda, mas não para ser o jogador que vai substituir o Danilo. Acho que ele é bom para compor elenco. Acredito que ele ainda possa evoluir mais, mas acredito sim que deveria vir um reforço aí para brigar pela titularidade, porque eu acho que é muito iminente essa saída do Danilo. A gente ainda tem aí na posição também o Jailson e o Fabinho. O Jailson correspondeu, né? Foi uma boa contratação aparentemente, só que a gente tem que lembrar, e eu vejo pouca gente falando isso, o Jailson ele foi testado praticamente só na primeira fase da Libertadores e no Campeonato Paulista, né? São jogos com menos nível de dificuldade, né? Então a gente não viu o Jailson realmente jogando em jogos onde tinha realmente ali uma importância maior, como por exemplo a fase de mata-mata da Libertadores e o Brasileiro, né? Então a gente conta aí com o retorno dele, né? Já deve estar recuperado para jogar, mas a gente ainda não viu ele no segundo semestre, vamos dizer assim, que é onde o bicho pega mesmo. E o Fabinho, que subiu, né, da base, já estourou a idade, já estreou no profissional também, mas está ali para compor elenco. Então hoje a gente tem
5 jogadores para a posição, sendo que o Danilo deve sair e que, na minha opinião, é o principal volante do Palmeiras, por isso que eu acredito que essa posição é uma posição que carecia aí de um reforço para já chegar e brigar pela titularidade. Agora vamos falar dos meias. O principal jogador do elenco esse ano saiu já, né? Gustavo Scarpa foi lá realizar o sonho dele de morar na Inglaterra. Já até estreou lá pelo Nottingham Forest em amistosos, já deu assistência e a gente ficou aí sem ele. Mas é natural que é o Veiga que vai substituir o Scarpa, né? A gente fica falando, a gente precisa de um substituto pro Scarpa, a gente precisa de um substituto pro Scarpa. Não acredito muito nessa máxima que estão colocando aí, até porque o substituto do Scarpa vai ser o Veiga. Ele que vai entrar titular. Substituto do Scarpa, então, seria para compor elenco e talvez chegar e brigar pela titularidade. Esse sim, eu acho também essa sim, né? Essa sim também acho que seja uma posição que precisaria aí de um reforço para chegar e brigar pela titularidade com o Rafael Veiga, né? A diretoria aí, né? O Palmeiras vem tentando colocar de que o Tabata é o substituto do Scarpa, mas a gente já viu aí pelos jogos que ele fez de que ele é um meia armador, não necessariamente com as mesmas características do Scarpa. Não acho ele um mau jogador, não. O que eu acho que pesa é justamente o próprio Palmeiras fazer isso com o jogador, né? Ele mesmo já falou que não tem as características do Scarpa e que ele não é o substituto do Scarpa, né? Que ele veio para somar, e acredito que veio mesmo. Tem boa batida de bola, boa visão de jogo, chuta bem, né? Mas não acho que ele seja ainda o cara para brigar pela titularidade junto com o Veiga. Acho que ele é um bom jogador para compor elenco. Então, vamos lá. Volante e meia. Acredito que são posições aí carentes de chegar um reforço nessas características. E para compor aí, ó, então Veiga titular e tem mais 3 jogadores aí para compor o elenco, que são Tabata, Atuesta e John, deve subir aí pro profissional. Jogador muito promissor também. Então, Tabata e Atuesta, acredito que o Tabata esteja na frente do Atuesta nesse momento. O Atuesta oscilou demais, demorou muito para se adaptar ao futebol brasileiro, ainda está se adaptando, mas cai naquela questão que eu falei no comecinho do vídeo. É um jogador que vem para maturar, para de repente, mais para frente, trazer um retorno financeiro ao Palmeiras, jogador jovem. Esse tipo de jogador a gente já tem no Palmeiras. Não é esse tipo de contratação que a gente precisa. Concorda comigo? Deixa no comentário, vamos trocar essa ideia. Bom, então são 4 jogadores para a posição. Se viesse mais um para brigar pela titularidade, legal, acho que seria muito bem-vindo. E o ataque é a posição mais recheada do Palmeiras. Acredito que para todo mundo aí seja o trio titular que eu falei, Rony, Endrick e Dudu, né? Eu acho que inclusive a diretoria está depositando muito em cima do Endrick, por isso até agora não trouxe reforços, né? E tem vários jogadores aí para compor o elenco. Então eles ali para jogar na frente de 9, Navarro e Flaco Lopes, e nas pontas Breno, Wesley, Merentiel e o Giovani que vai subir. O Wesley aparentemente está praticamente fechado aí com o Cruzeiro, né? Deve ser vendido em definitivo. O Breno Lopes foi sondado aí pelo Fortaleza, aparentemente, mas também até agora não saiu nada. E o Navarro, aí é um ponto que a gente tem que discutir entre Navarro e Merentiel. O Navarro chegou a ter propostas tanto de dentro do Brasil como clube lá de Portugal e da Suíça, aparentemente. E o empresário do Merentiel disse aí que está conversando com 2 clubes aqui do Brasil mesmo, da Série A, para negociar um empréstimo ou uma venda. Aí eu te pergunto, quem você prefere para sair, Navarro ou Merentiel? Eu, na minha opinião, pelo que eu vi, o Merentiel entregou mais do que o Navarro. O Navarro teve mais chances, fez lá seus gols, mas só contra adversários fracos ali da Libertadores na fase de grupos. Já o Merentiel ele fez 2 gols importantes no Brasileiro
Um que deu uma vitória contra o Santos num jogo apertado, onde o Veiga, inclusive, já tinha perdido o pênalti, e deu o empate contra o Bragantino, quando o Palmeiras estava perdendo. Então, foram pontos importantes aí. 4 pontos a gente pode colocar aí na conta do Merentiel, lá no Campeonato Brasileiro, né? E 2 gols difíceis, que não é qualquer jogador que faz aqueles gols, não. Nível de dificuldade, vamos colocar aí de médio para alto, né? Então eu acredito que, pelo que eu vi, é um jogador mais técnico, que entrega mais para o clube. A gente, não sei se vocês lembram aí, o Abel tinha comentado em relação à personalidade dele, que era um jogador mais tímido e que por isso ele demorou para engrenar. Mas eu acredito que entre os dois, já que é para escolher, e já que os dois tiveram propostas e sondagens, liberar primeiro o Navarro, na minha opinião, né? E o Palmeiras colocou aí já, pelo que a gente tem lido aí de ontem para hoje, o Merentiel como prioridade. Não entendo, não dá para entender realmente esse planejamento, me parece um pouco bagunçado. Para que ter tanto jogador no ataque, sendo que já era sabido que o Endrick seria ali integrado ao time titular profissional e seria titular, né, incontestável, acredito isso. Então, para que trazer, não que sejam ruins, mas para que trazer Merentiel e Flaco Lopes no meio do ano, sendo que eles praticamente não jogaram, sendo que já tinham Navarro como aposta no clube, sendo que já tem a base como aposta, assim como eu falei, e agora emprestar o Merentiel. Ele nem jogou, praticamente. Então, assim, isso mostra que o planejamento do Palmeiras é falho e precisa ser revisto. Esse tipo de contratação para o Palmeiras não faz sentido. Pro Palmeiras não faz sentido. Talvez faça para clubes que não tenham a base forte, como eu falei no início do vídeo, né? E aí uma outra coisa que eu também não entendo muito bem é a seguinte: a gente não pode deixar de falar do Abel também. O Abel, ele é um treinador top, vai concorrer aí, inclusive, até como o melhor treinador do mundo, né? Ele vai concorrer agora. Mas assim, ele tem que ter o poder também de palavra junto com a diretoria. Não, eu não quero esse, eu quero esse, eu não quero que negocie esse eu quero que fique no elenco. Porque há alguns meses atrás, ele cobrou publicamente várias vezes a diretoria por um atacante, né? Ele cobrava reforços. E atualmente a gente vê que ele está muito alinhado ao discurso da diretoria de que não precisa de contratação e se precisar um ou dois, no máximo 3. Então ele está alinhado com a diretoria. Até que ponto ele realmente está? Será que ele cansou de pedir reforços e viu que não ia virar nada? Ou será que realmente hoje é realmente o que ele acredita, né? É porque, como eu falei, todos os times estão se reforçando, todos, até agora. Só o Palmeiras não se reforçou. E o Palmeiras é o time a ser batido junto com o Flamengo. Precisa se reforçar. Se quiser continuar protagonizando. Claro, eu acredito que o Palmeiras vai ser protagonista no ano de 2020, 2023. Mas, pô, se todo clube está se reforçando, por que o Palmeiras não vai se reforçar? Sendo que é um time rico. Não dá para entender. Gostaria muito de entender. E gostaria muito de entender também onde estão esses reforços de que eles falaram. Não precisa ser vários. Não precisa vir. Não precisa ser igual a Era Matos, que cada início de temporada eram 5 a 7 contratações, né? O Matos é um puta de um negociador. Acho que ele fazia assim, pô, quero esse cara aqui, vou lá e vou contratar. Ninguém conseguia atravessar. Era bom, era legal. Mas não precisa de 5 a 7 reforços, até porque naquela época não se utilizava muito a base. Hoje a gente tem a molecada da base subindo aí. Mas 1 ou 2 reforços, acredito sim que seria necessário para chegar e brigar pela titularidade. Queria que vocês deixassem as suas opiniões aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E é isso aí, galera, deixa a opinião de vocês aí. Não esquece de seguir lá a Sangue Palmeiras e me seguir também, o link tá aqui na descrição. Deixa o like no vídeo para ajudar o algoritmo aí a distribuir o canal. Também tô com uma meta aí, acredito que eu não vou bater, mas
Me ajuda aí, 500 inscritos até o final do ano, hein? Aqui na tela final tô deixando mais 2 vídeos aí para vocês assistirem e vejo vocês aí no próximo vídeo. Abraço!